Olá, meu nome é Marilda Brasil, sou aluna do mestrado do PPG Fisiologia da URGS e hoje iremos aprender como acontecem os processos de secreção biliar. Então, trago aqui o sumário com o conteúdo que será apresentado na nossa aula de hoje, onde veremos primeiramente as considerações gerais sobre o fígado, sua anatomia e funções. E a seguir, estudaremos as funções e composição da bile, aspectos sobre a vesícula biliar, como ocorre a emulsificação das gorduras, a síntese dos ácidos e sais biliares, sua circulação enterohepática e a regulação da secreção biliar. Então, como objetivo, ao final dessa nossa aula, espera-se que vocês saibam responder algumas questões gerais sobre o tema, como a anatomia do fígado e sua relação com a vesícula biliar, e os mecanismos e etapas que envolvem desde a síntese dos ácidos e sais biliares no fígado até a sua expulsão pela vesícula biliar. Você sabia que o fígado é o maior órgão interno e a maior glândula do corpo? Situa-se abaixo do diafragma, na parte superior direita da cavidade abdominal. Ele está estrategicamente situado no sistema circulatório e é altamente vascularizado. A veia porta traz o sangue venoso dos intestinos, do pâncreas e do baço, portanto, ele é rico em nutrientes e pobre em oxigênio. Também ele traz hormônios pancreáticos e produtos da degradação da hemoglobina, e ele representa 80% da perfusão hepática. A artéria hepática, ela traz o sangue oxigenado, e ela representa 20% da perfusão hepática. O sangue sai através das veias hepáticas, que estão localizadas na região posterior do fígado, drenando para a veia cava inferior. O fígado é formado por 4 lobos, mas possui 2 grandes lobos principais, o lobo direito e o lobo esquerdo. De cada lobo principal sai um ducto, o ducto hepático esquerdo e o ducto hepático direito, que vão se unir formando o ducto hepático comum, que por sua vez vai se unir ao ducto cístico, que vem aqui da vesícula, formando o ducto colédoco. São esses ductos hepáticos que irão conduzir a bile produzida pelo fígado até o duodeno. Cada um dos lobos hepáticos se divide em estruturas ainda menores, que são as unidades funcionais básicas do fígado, chamadas de lóbulos. O lóbulo é constituído de hepatócitos que se dispõem enfileirados em placas orientadas radialmente e arranjadas na forma de um prisma, em torno de uma veia central. Nessa aula, chamo a atenção para as células adjacentes de cada placa hepática, que é onde situam-se os pequenos canalículos biliares, nos quais a bile será secretada pelo fígado, que por sua vez irão drenar para os ductos biliares que já vimos no slide anterior. O fígado pode ser considerado como uma fábrica química ou uma fábrica metabólica, porque os hepatócitos eles desempenham várias funções fundamentais. Aqui irei citar algumas das funções, como o metabolismo da glicose e lipídios, a detoxificação do organismo, pois ele atua no metabolismo de toxinas e fármacos, o armazenamento de fontes de energia, como a glicose em forma de glicogênio, o armazenamento de ferro e diversas vitaminas, a síntese de proteínas plasmáticas, como a albumina, e também a síntese de hormônios. Mas entre as funções do fígado a que iremos tratar nesse vídeo, é a que está envolvida com o sistema digestório, que é a síntese e secreção de bile.
Mas então, qual é a principal função da bile? A bile ela facilita a digestão das gorduras devido à presença de ácidos e sais biliares através do processo de emulsificação de grandes partículas de gordura proveniente dos alimentos, como veremos a seguir. Ela também é utilizada como única rota de excreção de solutos na bile que não são excretados pelos rins. A bile, ela também participa da digestão e absorção das gorduras. A bile é uma solução fisiológica, aquosa e alcalina. Ela não contém enzimas. Ela apresenta-se na coloração amarela esverdeada e ela é produzida e secretada pelos hepatócitos. Ela consiste principalmente de sais biliares, fosfolipídios, colesterol, bilirrubinas, eletrólitos e água. A substância mais abundante secretada pela bile são os sais biliares, responsáveis por cerca da metade do soluto da bile. Também são secretados ou excretados na bile a bilirrubina, que é o pigmento biliar, o colesterol, a lecitina, que é um fosfolipídio, e alguns eletrólitos. Agora veremos como ocorre a emulsificação das gorduras. A ação emulsificante, que é análoga à ação de um detergente, provém dos sais biliares que estão presentes na bile. Os sais biliares são compostos anfipáticos, ou seja, eles apresentam em sua estrutura um lado hidrofílico, que tem afinidade pelo ambiente hidrossolúvel, no qual encontramos as secreções do nosso intestino. Mas ele também tem um lado hidrofóbico, que tem afinidade pelo ambiente lipossolúvel, que é o componente lipídico da nossa dieta. Os sais biliares, através dessa ação detergente, irão transformar grandes glóbulos lipídicos em gotículas lipídicas emulsificadas. Vejam que os sais biliares, eles cobrem as gotículas de lipídio, onde sua porção hidrofílica fica voltada para a luz do intestino em contato com a secreção intestinal, enquanto sua porção hidrofóbica, que é essa porção amarela, fica voltada para o lipídio. Com isso, essa formação dessas gotículas lipídicas emulsificadas irão aumentar a superfície de contato, o que facilitará a ação das enzimas digestivas que atuam na digestão dos lipídios lá na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. A vesícula biliar armazena e concentra a bile e irá liberar a bile quando estimulada pelo hormônio colecistocinina. A vesícula biliar ela está localizada na borda inferior do lobo hepático direito e esta coloração verde escura é por conta do seu conteúdo. É formada por um saco muscular em formato de pera, de paredes delgadas e distensíveis com mucosas preguiadas durante o período digestivo, ou seja, em que ela se encontra vazia. Porém, apresenta-se distendida no intervalo entre as refeições, acomodando até 60 ml de bile. No processo de concentração da bile, a água e grandes frações dos eletrólitos, exceto os íons cálcio, são reabsorvidos pela mucosa da vesícula biliar. Essencialmente, todos os outros constituintes, em especial os sais biliares e as substâncias lipídicas, como colesterol e lecitina, não são reabsorvidos e, portanto, ficam concentrados na bile da vesícula biliar. Agora vamos ver como ocorre a síntese dos ácidos e dos sais biliares. O colesterol é o precursor para a formação dos ácidos biliares. Ocorre uma série de reações enzimáticas que são catalisadas inicialmente por uma enzima chamada 7-alfa-hidroxilase, sendo essa a primeira reação de metabolização do colesterol, que ocorre no retículo endoplasmático no sistema enzimático do citocromo P450. A seguir, nós teremos então a formação dos ácidos biliares primários,
que são o ácido cólico e o ácido queno-desoxicólico. Na figura, nós podemos perceber a estrutura básica do colesterol, com algumas modificações em alguns pontos das moléculas que são geradas a partir desse processo de metabolização. Os ácidos biliares primário cólico e quenodesoxicólico irão ser secretados para o interior da bile, e a bile tanto pode ser armazenada na vesícula biliar como ser secretada diretamente no intestino delgado, mas ambas terão os ácidos biliares primários presentes. Ao chegar no intestino, principalmente nas porções mais proximais do intestino delgado, esses ácidos biliares serão importantes para o processo de emulsificação das gorduras e, portanto, sua digestão. Já nas porções mais distais, a partir do íleo e cólon, teremos a presença de algumas bactérias que apresentam uma enzima chamada 7-alfa-desidroxilase, que é quem irá catalisar a formação dos ácidos biliares secundários. Então, os ácidos biliares primários são formados nos hepatócitos e, a partir do processo de desidroxilação, realizada então por essa enzima bacteriana, teremos a formação dos ácidos biliares secundários, que são o ácido desoxicólico, que é formado a partir do ácido cólico, o ácido litocólico, que é formado a partir do ácido quenodesoxicólico. Um outro aspecto importante é que os ácidos biliares, tanto os secundários como os primários, sofrem normalmente um processo de conjugação que ocorre lá no fígado, portanto, quem conjuga é o hepatócito, e a conjugação ocorre com os aminoácidos glicina e taurina. E a ligação se dá entre o radical amino do aminoácido com a carboxila do ácido biliar, ocorrendo a perda de uma molécula de água. A conjugação, ela diminui o pK e facilita a ionização dos ácidos biliares, formando então um sal com sódio ou potássio, aumentando assim a sua solubilidade. A circulação interhepática consiste em um circuito em que ocorre a síntese e secreção dos ácidos biliares e sais biliares pelo fígado, seguido da passagem da bile através das vias biliares e sua liberação no duodeno. Cerca de 94% desses sais biliares são reabsorvidos para o sangue através do intestino delgado, metade na porção inicial da mucosa do intestino delgado e o restante através da mucosa intestinal no ilho distal. Eles entram no sangue portal e retornam ao fígado, onde os sais biliares, lá nos hepatócitos, podem ser reconjugados e serem secretados novamente. As pequenas quantidades de sais biliares perdidas nas fezes, cerca de 6%, são repostas através da síntese pelas células hepáticas. Mas o abastecimento de ácidos biliares é mantido principalmente pela circulação interhepática, através dessa reciclagem de sais biliares. Veremos agora como funciona a regulação da secreção biliar para o duodeno. Tanto mecanismos hormonais como colinérgicos parecem estar envolvidos no esvaziamento da vesícula biliar. O quimo ácido e gorduroso que entra no duodeno causa a secreção do hormônio colecistocinina pelas células da parede duodenal. A colecistocinina, então, ela entra na corrente sanguínea e via corrente sanguínea, essa colecistocinina irá causar a contração da vesícula biliar e relaxamento do esfíncter de Oddi. Como resultado, aumenta o fluxo biliar para o duodeno. Já o estímulo vagal apresenta-se menos efetivo que a colecistocinina na contração da vesícula biliar.
Os sais biliares reabsorvidos pela mucosa intestinal chegam até o fígado através da circulação enterohepática. E à medida que chega mais ácidos biliares e sais biliares no hepatócito, aumenta a secreção de bile pelo fígado. E para finalizar, então, no período entre as refeições, ou seja, no período pós-prandial, a secreção da bile então irá diminuir e sua síntese irá aumentar. Sendo assim, a bile será armazenada na vesícula biliar até que ocorra uma próxima refeição, onde a vesícula biliar irá receber um estímulo da colecistocinina, ela irá se contrair e vai liberar então essa bile para o duodeno, iniciando dessa forma um novo ciclo na digestão dos lipídios. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.